Os óleos hoje, em sua grande maioria, principalmente o de frango, eles são de fácil acesso do mercado hoje. O óleo de peixe nem tanto, porque não é em todos os locais, todas as regiões que tem um frigorífico hoje para processamento de pescado. Eu acredito que ao longo dos próximos anos isso deve diminuir essa dificuldade para poder encontrar o óleo de peixe aí, mesmo porque também o óleo de peixe é utilizado em menos quantidade na formulação de ração, é basicamente mais na ração para gato, em comparação com o óleo de frango que é utilizado em ração para cachorro. Até algumas empresas também não tem muita, não varia muito, acaba utilizando a ração de frango também para gato, então é muito mais fácil também de ser encontrado no mercado. Indo mais agora para dentro da fábrica, vendo o layout, a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos, os tipos de automação e as embalagens das rações, o que isso influi no mercado para você estar montando a sua fábrica de ração. Então, como a gente comentou anteriormente, as principais matérias-primas que a gente tem: o milho, que é de fácil acesso, tem um escoamento muito grande no Brasil, são todas as regiões. Mesmo que você seja uma região que tem uma produção pequena de milho, de farelo de soja, farelo de trigo, que é mais difícil ser encontrado, o arroz também, que é mais encontrado no sul, essas duas últimas matérias-primas. As outras duas, o milho e o farelo de soja, são várias regiões do Brasil hoje que tem uma ampla produção desses ingredientes, é fácil de ser encontrado. Farinha de carne, farinha de vísceras, também hoje está muito fácil de ser encontrado. Por quê? Hoje, praticamente em todas as regiões do Brasil, a gente tem frigorífico de aves. Então, todos esses frigoríficos, eles precisam processar os seus resíduos, né? Então, por conta disso, você consegue conseguir na farinha de vísceras, farinha de carne, uma farinha de penas, que é utilizado em menos quantidade, mas algumas empresas ainda acabam utilizando, e a farinha de sangue também. Vitaminas e minerais já é um pouco mais complicado. Existem algumas empresas no Centro-Oeste, mas a maior parte dessas empresas que fornecem essas matérias-primas se encontram na região Sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo. Então tem que procurar um pouquinho mais. É claro que tem uma ou outra empresa também que pode estar no Paraná, ou principalmente no Centro-Oeste, como eu comentei anteriormente, mas a maior parte delas se encontram em São Paulo, no Sudeste. O palatabilizante, a mesma coisa. A gente tem boas empresas, a maior parte delas se encontram no estado de São Paulo, mas tem que ficar muito atento, porque esse é um dos ingredientes que faz toda a diferença na sua ração. Se você compra um ingrediente que ele é barato, mas o animal não se interessa pela ração, você está praticamente jogando o seu produto fora. Numa outra oportunidade a gente acabar falando um pouco específico só sobre o palatabilizante também, então vamos deixar isso para conversar um pouco mais lá para frente. Então a gente vai seguir um fluxograma agora, eu até vou colocar na tela para vocês estarem acompanhando. O que é composto uma fábrica de ração? A gente tem a parte de recebimento, onde tem a moega, e nessa moega a gente tem dois caminhos para ser feito: ou os grãos, vamos começar com o milho especificamente, porque ele vai ser comprado na maior quantidade, ou você joga ele para um silo de armazenamento futuro, na qual você vai poder armazenar por 3, 6 meses ou até mais, dependendo da quantidade de silos que você vai ter. Ou você pode direcionar essa matéria-prima para o que a gente chama de silo de recebimento, que são silos, dependendo muito do tamanho da fábrica, pode variar entre 100 metros cúbicos, 60 metros cúbicos, tem empresas que a gente faz com um pouco menor, até 20, 25 metros cúbicos, mas eles são especificamente para quê? Para fazer o recebimento de milho, de soja, de farelo de trigo. Basicamente são esses grãos mais secos, né, que tem menos água e menos óleo, que não vai ter problema de agarrar ou até fazer uma contaminação nesses silos, mas eles são utilizados para você armazenar ele em uma quantidade maior, para você diminuir o fluxo de caminhão que você vai ter dentro da sua fábrica. Para vocês entenderem melhor, se você tem hoje uma fábrica que produz em torno de 1.000 quilos de ração por hora, isso lembrando que a gente está falando de ração combate, né? Que é uma ração que tem alta quantidade de proteína vegetal.
Só de milho você vai utilizar em torno de 500 a 600 kg por hora. Se você trabalha em torno de 8 horas por dia, você vai gastar mais ou menos aí em torno de 4 toneladas de milho por dia. Então, se você faz essa conta e joga em um mês, você vai gastar em torno aí de aproximadamente 85, 88 toneladas de milho por mês. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai precisar em torno de 2 a 3 carretas de milho para estar distribuindo o recebimento ao longo de um mês, ou aproximadamente 22 dias, né? Que a gente conta só os dias úteis dentro da sua fábrica. Se você tem uma quantidade de armazenar esse silo um pouco mais volumosa, um pouco mais robusta, você consegue diminuir as vindas de milho e focar naqueles ingredientes que demoram mais para chegar, que é o caso de um farelo de trigo, talvez uma quirera de arroz que tenha que vir diretamente do sul do Brasil. E isso influencia muito no seu custo, na sua logística de recebimento de matéria-prima. Ainda falando na parte de recebimento, existe 2 equipamentos que são de extrema importância na parte de recebimento, que é a moega e os transportadores. Todos os transportadores, seja ele rosca, seja ele header, seja ele um elevador, todos têm que ter na recepção uma quantidade de transporte, de fluxo maior do que você vai ter internamente na fábrica, principalmente se você tiver os silos de armazenamento a granel ou silos de recepção de grãos que ficam do lado de fora da fábrica. E quanto mais rápido for essa descarga, o ideal é que esses transportes acompanhem a velocidade de descarga. Se você tem uma moega estática na qual você recebe o caminhão, abre as laterais dele e ele descarrega de uma forma mais lenta, você não precisa colocar transportadores tão ágeis. Mas se você já está fazendo uma fábrica com alta produtividade e você precisa fazer um recebimento de grãos muito maior, o interessante é que você já trabalhe um tombador, ou seja, o caminhão chega, ele é elevado e esses grãos são descarregados em menos de 5 minutos, você já descarregou um caminhão. Ao contrário de uma moega estática, que pode demorar em torno de 30, 45 ou até uma hora para estar fazendo o descarregamento desse caminhão. Isso você tem que pôr na ponta do lápis, porque quanto mais produção tiver a extrusora, a sua fábrica de ração, mais rápido tem que ser o descarregamento desses grãos, porque você vai ter um maior fluxo de caminhão chegando e saindo da sua fábrica. Isso influencia muito no custo e na logística de trabalho dos seus processos. Quer ver outro ponto que é muito interessante a gente está discutindo agora nesse momento? É o volume de produção de ração farelada que você vai ter. Quando eu projeto uma fábrica, que os clientes me perguntam, às vezes o pessoal até acha estranho, mas o interessante é você ter uma fábrica de ração farelada que seja de 2 a 3 vezes maior do que você vai produzir de ração extrusada nesse momento. Por quê? Porque nesse momento você precisa ter uma maior produção e trabalhar com a menor quantidade de máquinas ligadas durante todo o processo produtivo. Então, se você tem uma fábrica que produz em torno de 1 a 2 toneladas por hora de ração extrusada e a fábrica de ração farelada está trabalhando em torno de 20 toneladas por hora, ou seja, se você trabalha com vamos arredondar a conta, se você trabalha com 2 toneladas por hora de ração e trabalha com 8 horas de trabalho, você está produzindo 16 toneladas por dia de ração. E se você tem uma linha de farelado de 20 toneladas por hora, e se você tem a capacidade de armazenamento desse produto acabado só para entrar na extrusora, você, basicamente, se você tivesse armazenamento, em 1 hora você produz o farelado para o dia todo. Agora, se você não tem essa capacidade de armazenamento, você vai trabalhar 1 hora, vai parar um pouco, e depois de 2, 3, 4 horas, você vai ligar a parte de moagem, de dosagem de novo, e vai estar produzindo mais um pouco de ração farelada. Isso, a princípio, pode encarecer o seu projeto, isso é básico, né? Você vai ter um projeto um pouco mais alto na questão de aquisição de equipamentos, mas você vai reduzir o seu consumo energético de início, porque você vai ter menos equipamentos trabalhar durante todo o dia na fábrica, que é muito mais viável você
produzir um tanto de ração farelada, produz e depois você complementa com aquela produção do dia, do que você trabalhar com todos os equipamentos ligados o dia todo. E futuramente, quando você quiser colocar mais uma linha para trabalhar, você pode já com o galpão devidamente provisionado para estar colocando essas linhas, você pode estar produzindo o seu produto normal e a gente vai construindo, a empresa que você escolher vai estar produzindo, vai estar montando a segunda linha do lado, utilizando o mesmo farelado que você já tem. Essa é a importância de trabalhar com farelado um pouco maior do que aquele que você tem de produção de extrusada de início. Passando já para dentro da fábrica, a gente tem os silos de dosagem. Esses silos de dosagem, eu também escrevi um texto bem interessante falando sobre eles, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês estarem lendo também. É importante você ter uma capacidade boa de armazenamento deles, porque nem todas as matérias-primas que você recebe vai estar ou naquele silo externo, que é de grãos, que é basicamente só para milho, onde você consegue armazenar por mais tempo, ou vai estar no silo de recepção, que normalmente se utiliza 3, 4, tem empresas que trabalham até com 6 de recepção, dependendo da matéria-prima que vai ser utilizada. Então é interessante você trabalhar com volumes de 30 metros cúbicos, de 25 a 35 metros cúbicos. É um volume bom para se começar uma fábrica de ração, para que você possa pegar todos aqueles ingredientes que você tem, que você recebe ou em saco ou em big bag, e possa armazenar esses ingredientes internamente dentro desses silos, de forma que você possa ter um fluxo de trabalho melhor do que se tivesse que dosar eles manualmente na caçamba de pesagem. Lembrando que todos esses ingredientes que a gente fala, a dimensionamento e a quantidade desses silos que vão estar internamente na fábrica, vai depender muito daquela estratégia que a gente conversou lá no início desse vídeo, falando de qual vai ser a sua estratégia de trabalho, qual tipo de ração você vai começar a produzir. Então, em cima dessa estratégia, a pessoa que está formulando sua ração vai te dizer, você vai precisar de 4, 6 ingredientes, 8 ingredientes, 9, e isso vai fazer toda a diferença no seu cálculo para poder fazer o projeto da fábrica de ração. Ainda na área de recepção, a gente tem a área de estocagem. Por que você tem que ter essa área de estocagem? Então, como eu comentei um pouco anterior com vocês, ela é importante porque nem todas as matérias-primas que você recebe, você vai receber elas de forma granel. Você vai receber o big bag, o sacari, você tem que armazenar isso. Porque como o seu silo você não tem capacidade muito grande de armazenamento, você vai precisar ter um pouco dessas matérias-primas armazenadas numa área devidamente separada, em pallets, com espaçamento entre eles, espaçamento da parede, para que ele possa durar um longo tempo de armazenamento. Então nesse slide aqui eu coloquei para vocês um fluxograma, ele é muito interessante, eu utilizo ele bastante com os meus clientes, explicando como seria um fluxograma ideal para uma fábrica de ração. Então, aqui como um projeto de uma fábrica um pouco maior, eu coloquei aqui um tombador existente, que o cliente vai colocar agora. Ele tem 2 silos, você pode olhar aí mais à esquerda do vídeo, são 2 silos para armazenamento de milho. Esse projeto aqui ele colocou para armazenar pelo menos de 6 a 8 meses de milho, para ele poder fazer as compras desse milho com um pouco mais de tranquilidade, pegar os preços melhores no mercado. Aí, passando para dentro da fábrica agora, quando esse milho não é armazenado nesses silos maiores, ele pode ser jogado diretamente para a fábrica, ele passa por esse moinho, que eu vou estar marcando para vocês aqui, ele está em vermelho logo depois do descarregamento a granel. Tem esses 4 silos aqui em rosa aqui, que eles são os silos de recebimento, que eu falei para vocês. Nessa fábrica aqui em específico, ela está com 110 metros cúbicos, que é uma fábrica de 10 toneladas por hora. Então, como ele vai trabalhar com bastante farelo de trigo, ele destinou 2 desses silos aqui para farelo de trigo e 2 silos para trabalhar com farelo de soja, que são os 3 ingredientes que ele vai mais utilizar nas formulações dele. Então, o milho ele pode jogar direto dos silos que está lá no fim da tela, aqui do lado esquerdo, diretamente para os silos de dosagem. 2 desses silos rosa ele vai utilizar como farelo de trigo e 2 como farelo de soja. Aqueles silos azuis que estão mais à direita são os silos de dosagem. Então ele tem
2, 4, 6, 8, 9 silos de dosagem, ou seja, 3 desses silos ele vai utilizar com as matérias-primas que ele já tem fora da fábrica e o restante com os ingredientes que ele vai pegar internamente, que vai chegar tanto em sacaria como em Big Bag. Ele tem um sistema internamente na fábrica que ele pode estar alimentando diretamente dentro desses silos também. Aqui eu estou colocando duas fotos para vocês. A moega estática, que é onde você só abre as tampas do caminhão e ele descarrega diretamente na moega, e o tombador, onde o caminhão é totalmente elevado e ele consegue descarregar os grãos, grãos e farelos, na verdade, né, com uma agilidade um pouco maior, que é muito utilizado hoje em fábricas acima de 6 toneladas por hora. As empresas já estão começando a instalar esses tombadores já para poder agilizar o processo. Outra foto aqui, mais à esquerda, os silos a granel de grãos. Então aqui essa foto aqui está até um pouco exagerada, que é um silo de uma empresa que armazena silos mesmo, mas só para vocês terem uma ideia de qual silo que eu estou falando. E a mais à direita aqui da tela aqui são os silos de recebimento de matéria-prima. Normalmente depende muito do projeto, tá, gente? Eu falo 100 metros cúbicos, 60 metros cúbicos, é o que a gente está mais, que na verdade eu estou mais acostumado a oferecer para os meus clientes, que eu acho que é um volume bem viável. Tem empresas que preferem silos maiores, tem empresas que, por questão de custo, começam com silos menores, depois vão ampliando, mas é interessante que se tenha esses silos, tá? Outro ponto também que é bastante interessante em alguns projetos que eu mesmo já fiz é utilizar esses silos diretamente na dosagem, ou seja, além de você armazenar uma quantidade maior, você pode estar utilizando esses silos para fazer a dosagem dentro da caçamba de pesagem. E diminui o custo do projeto da fábrica de ração, porque você vai economizar em silos internos de dosagem, tá? Seguindo o nosso fluxograma, a gente tem aqui os silos de dosagem, como comentei com vocês. 3 desses silos aqui ele vai ter milho, soja e farelo de trigo. O restante ele vai trabalhar com farinha de carne, farinha de vísceras e outros ingredientes também, que ele já deixou destinado, ou até mesmo o milho, o farelo de trigo, ele pode trabalhar com 2 silos para ele ter uma menor quantidade de movimentação de matéria-prima durante o dia. Posterior aos silos você tem as roscas de dosagem. Essas roscas são roscas tubulares, com um passo determinado para poder fazer a dosagem da matéria-prima dentro da caçamba de pesagem. Tem a caçamba de pesagem aqui e o header de descarregamento. Só um detalhe, aqui a gente tem em vermelho, aqui mais no canto esquerdo da tela, seria o moinho de grãos, onde ele tritura, o cliente tritura o milho e já joga ele triturado já, que é uma tela de 3 milímetros. Depois, quando a gente for falar especificamente de moinhos, eu vou estar explicando um pouco melhor isso para vocês. E logo ao lado dele, dá para ver uma estrutura aqui que é um homenzinho jogando uma sacaria no elevador e passando por uma peneira rotativa para tirar grumos, tirar impurezas. Normalmente que vem muito em farinha de carne, vem muito metal, vem muito plástico e outras impurezas também que costuma vir nessas matérias-primas. Então, essa estrutura é aquela que eu comentei com vocês, que ele passa as matérias-primas e joga diretamente para os silos de dosagem antes dele fazer a dosagem na caçamba de pesagem. Ainda aqui nesse fluxograma, a gente tem o misturador, esse que está em roxo, que é um misturador que ele está utilizando aqui, um misturador de helicoide, não é um misturador de pás. Isso é até interessante a gente abrir um parêntese aqui muito rápido, que hoje as fábricas de ração ela preza pela agilidade, mas como a dosagem é muito mais rápida que a extrusão, ainda não existe uma migração dos misturadores de helicoide para os misturadores de pás. Qual que é a principal diferença? Depois a gente comenta isso com um pouco mais de profundidade. O misturador de helicoide ele vai demorar em torno de 3 a 5 minutos para fazer uma batelada, ou seja, uma mistura. Enquanto que o misturador de pás pode levar de 1 minuto e meio a 3, ou seja, você tem praticamente metade do tempo do processamento de mistura entre um e outro. Então, essa é basicamente a principal diferença entre eles. Mas isso ainda não tem essa migração
dentro da fábrica PET. Diferentemente de uma fábrica de peletizado, de uma fábrica que faz ração de granja, de aves, que precisa de um volume muito maior de produção, aí sim eles já precisam dessa agilidade, por isso eles já estão fazendo a troca de todos os misturadores deles de helicóide para pasto, justamente para ganhar esses minutinhos que vão agilizar o fluxograma deles. E do lado direito a gente tem um moinho que vai fazer a remoagem, ou seja, vai moer todos os ingredientes a uma granometria de 0,8 milímetros ou menor do que isso, para que ela chegue na extrusora e tenha um melhor acabamento durante o processo de cozimento que vai ocorrer nesse equipamento. Então a gente acompanhou no fluxograma lá, a gente viu os silos de dosagem, caçamba de pesagem, o misturador e a gente falou também sobre os moinhos. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns detalhes importantes aqui da questão da moagem. Então falando aqui, para a produção de ração de cães e gatos é necessário ter uma moagem com uma tela menor do que 0,8 milímetros, que foi o que eu expliquei para vocês anteriormente. Quando você faz uma ração com uma tela de 0,8 milímetros, essa vai ser a granometria máxima que esse farelado vai ter. A maior parte desse granulado, desse farelado, vai estar com uma granometria menor do que 0,8, em torno de 0,6, 0,5, o que vai dar um acabamento muito melhor para as rações. Uma dúvida que o pessoal tem bastante também, que eu até coloquei destaque em vermelho aqui, que o pessoal pergunta bastante, se é necessário ter duas moagens dentro da fábrica de ração. A resposta é simples, depende. Depende do seu processo, depende de quanto que você quer investir. É claro que duas moagens, ela é muito mais eficiente para o seu processo do que uma só. Quando você está trabalhando com dois moinhos, na verdade, o primeiro moinho vai estar triturando o milho e qualquer outro grão que você tiver com uma tela de 3 milímetros, e isso vai ser armazenado nos silos de dosagem, e esse segundo moinho vai pegar todos os ingredientes, uma granometria mais ou menos uniforme, e vai chegar a ele a uma uniformidade ideal para passar na extrusora e ter um bom cozimento. Por isso que é interessante, sempre que possível, sempre que o orçamento do seu projeto permitir, você poder trabalhar com dois moinhos, tá? Mas não quer dizer que com um moinho só você não consiga fazer sua ração PET. Você vai ter um pouco mais de dificuldade. Esse moinho ele vai ter uma queda de rendimento por conta do tipo de matéria-prima que você vai trabalhar, o tamanho que ele vai estar, que ele precisa ser quebrado, mas é questão de você se organizar, começar a moagem um pouco antes, 1h30, 2 horas antes de ligar a extrusora, e conseguir ter um bom fluxo de trabalho durante o dia. Esse próximo slide aqui, eu acho ele muito interessante, eu até estava vendo ele uma das fotos aqui, eu acabei pegando num congresso que eu participei no México, o ano passado, e ele mostra dois tipos de moagem. Quando você faz uma moagem que ela não é muito eficiente, no caso a segunda moagem, a remoagem, você abre a ração e você consegue ver pontos de matéria-prima dentro dele, como você vê aqui nessa foto do lado esquerdo aqui, dessa ração mais amarela, que você vê vários pontos de milho e entre outros ingredientes. Se por dentro ele está assim, externamente ele vai ser uma ração totalmente regular. Você vai conseguir ver do lado, quando ela, mesmo ela não estando quebrada, esses pontos eles vão aparecer na sua ração e você não vai ter uma uniformidade muito boa, diferentemente dessa ração que está mais à direita, que ela é totalmente lisa, é uma ração mais uniforme. E isso influi também diretamente não só na estética, mas também na digestibilidade da ração. Se você tem uma ração com uma moagem mais grosseira, a sua extrusora não consegue fazer um cozimento adequado. Dessa forma você vai ter um alimento com uma baixa digestibilidade. Talvez você tenha uma boa formulação, você tem bons ingredientes, mas por conta de uma moagem irregular, você não consegue produzir uma ração com uma digestibilidade muito boa. É onde você começa a ouvir as reclamações de clientes que estão reclamando por excesso de fezes dos animais, ou porque às vezes está com uma dor de barriga, ou qualquer outro problema de pelagem, que às vezes você tem um ingrediente específico para melhorar a pelagem, dar mais brilho, mas por conta da moagem, que talvez você tenha
problemas de sucção ou problemas principalmente na trituração desses ingredientes, você não consegue fazer uma boa homogeneização e esses ingredientes ou se perdem ou não vai ter uma boa digestibilidade.